horrível, essa informatização que nós temos hoje. Falando um pouquinho do Gerson. O Gerson é uma pessoa especial, vocês vão ter oportunidade, aqueles que não conhecem, ver o trabalho que ele vai apresentar. Essa aula que ele deu, eu assisti agora em março, eu dei essa aula no simpósio de Oslo, uma aula brilhante. Não é brilhante pela aula, é brilhante pela tranquilidade que ele vai apresentar, porque o Gerson, a formação básica dele ele é pediatra, ele tem mestrado, trabalhou na área de transfrontanelar, mas hoje é um dos responsáveis, inclusive do Hospital das Clínicas, de ultrassom morfológico, e a FAPESA, desde quando ele chegou aqui, mudou muito essa área da ultrassonografia morfológica. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a aula dele. Eu estou com um pequeno problema familiar sério de saúde, que eu infelizmente não vou poder ficar aqui com vocês, mas eu quero que vocês aproveitem, porque essa oportunidade de trazer uma pessoa como o Gerson para vocês assistirem a apresentação não é fácil de se ver. Okay? Obrigado, Gerson, está aqui. Professor. Essa casa aqui você sabe que é sua. E aproveita. Eu já conheço, já assisti, e vocês vão ficar impressionados não só com a didática dele, não só com o domínio, mas também com a apresentação, que ela é bem clássica. Okay? Obrigado. Boa sorte. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer as palavras do professor. Os elogios são muito mais em decorrência da gentileza dele do que de mérito. Eu posso assegurar isso para vocês. Com relação ao assunto que nós vamos abordar hoje, ventriculomegalia, diagnóstico e aconselhamento. É um assunto sobre o qual ainda permanecem algumas controvérsias e a gente vai procurar abordá-los de uma forma bem didática e completa na medida do possível, porque alguns assuntos ainda permanecem controversos, como a gente vai ter oportunidade de discutir aqui com vocês. Né? Esses aparelhos são ótimos quando funcionam. Né? Gostaria de esclarecer inicialmente que não há relações econômicas de qualquer espécie com qualquer empresa prestadora de serviços na área médica, que produza um aparelho ou outros produtos na área de saúde que sejam relevantes a essa apresentação. Pois não. Para que a gente possa começar, é importante que a gente tenha a definição de alguns termos que nós utilizaremos com frequência nessa apresentação. O primeiro deles, ventriculomegalia. Do que se trata? Né? Ventriculomegalia é a dilatação dos ventrículos laterais do cérebro. Terceiro e quarto ventrículos não são utilizados nessa definição. Então, quando a gente fala em ventriculomegalias, eu me refiro às dilatações dos ventrículos laterais. Um termo muito comumente utilizado é o da hidrocefalia. Se você puder ter um laser pointer, por gentileza. O laser eu não tenho, mas eu tenho pilha. Tá, dê um jeitinho aqui. Tá. Hidrocefalia. A que se refere esse termo? Então, hidrocefalia se refere à dilatação dos ventrículos laterais do cérebro associada ao aumento de pressão licórica. Então, ventriculomegalia e hidrocefalia não são sinônimos. Quando eu falo em hidrocefalia, eu estou dizendo ventriculomegalia com aumento da pressão licórica. Intraútero, bem como extraútero, talvez num grau um pouquinho menor de dificuldade, se torna difícil de a gente afirmar categoricamente que há aumento da pressão licórica nos casos em que nós analisamos. Então, nós preferimos a utilização do termo ventriculomegalia para todos os casos de dilatação ventricular intraútero.
Raramente utilizamos o termo hidrocefalia. Então esse termo, por essa razão, vem se tornando progressivamente abandonado. Então pouca gente hoje fala em hidrocefalia. A maioria das referências é com relação à ventriculomegalia, já que é um termo um pouco mais inespecífico, porém correto em todos os casos em que nós utilizamos, tá? Então, ventriculomegalia deve ser utilizado em detrimento do termo hidrocefalia. Muito bem. Quando que eu utilizo essa ventriculomegalia? Sempre que houver dilatação ventricular. E quando há dilatação ventricular? Bom, existem várias formas de se definir dilatação ventricular. Então eu posso usar a razão ventricular, que seria aqui a medida B sobre a medida A. Eu posso usar a espessura do córtex, que seria esse corte C. Aqui, olha, a espessura do córtex entre a parede lateral do ventrículo e a tábua óssea interna. E a espessura ventricular, da porção superior à porção inferior do ventrículo lateral. Também o tamanho do átrio ventricular, como está demonstrado nessa figura aqui. Todas essas formas já foram utilizadas para se definir o que seja uma ventriculomegalia. Então, as medidas ultrassonográficas, né, e as medidas esquemáticas. Essas medidas, na verdade, foram um arranjo da avaliação transfontanelar transposta para as medidas intraútero. Sempre os trabalhos de avaliação transfontanelar, na grande maioria das vezes, precederam aqueles de avaliação de sistema nervoso central intraútero, por serem mais práticos de se realizar, por se ter conclusões mais rápidas em relação da incidência elevada desse tipo de acometimento no recém-nascido. A nossa definição atual de ventriculomegalia intraútero obedece esse critério exposto aqui. Nós inicialmente dividimos a definição de ventriculomegalia em duas idades, aquelas abaixo de 14 semanas e aquelas acima de 14 semanas. Então, se eu estou trabalhando abaixo de 14 semanas, eu utilizo relações entre o ventrículo e o plexo coroide para dar o diagnóstico de ventriculomegalia. Essas relações, porém, apresentam pouco significado prognóstico. Eu detecto uma dilatação ventricular no primeiro trimestre, faço o acompanhamento dessa dilatação. Algumas mantêm a dilatação, outras progridem, outras regridem. Então, esse tipo de análise no primeiro trimestre não se correlaciona de forma consistente com qualquer tipo de prognóstico que a gente possa propor nessa fase. O mais adequado, portanto, é se fazer o diagnóstico após 14 semanas. Nesta fase, o diagnóstico é feito quando há dilatação dos ventrículos laterais do cérebro com medida acima de 10 milímetros no plano axial, ao nível do cávum do septo pelúcido, com os cálipers alinhados com as bordas lateral e medial das paredes dos ventrículos, no nível do glômus do plexo coroide. Então essa é a definição do que eu devo fazer para ter uma medida precisa do tamanho do ventrículo lateral. E é feito dessa forma aqui, ó. Primeiro trimestre, até 14 semanas. Relação do plexo coroide com o ventrículo lateral. Então aqui em verde a gente pode ver a medida do ventrículo lateral, aqui a medida do plexo coroide. Aqui eu tenho outras medidas, como a anteroposterior, e aqui eu tenho a laterolateral. Então várias medidas são feitas nesse sentido. A largura e comprimento do plexo coroide pelo comprimento do ventrículo, a largura e o comprimento do plexo coroide pela área ventricular, todas elas recaindo naquela mesma imprecisão com relação ao prognóstico que nós havíamos dito anteriormente, não é? Então aqui eu tenho algumas medidas
normais, e aqui embaixo eu tenho algumas medidas com dilatação ventricular, onde vocês podem observar algumas alterações. Eu sempre procuro deixar aqui a referência, caso alguém tenha interesse em fazer uma observação mais pormenorizada, pode procurar, mas hoje dificilmente a gente observa nos principais serviços do mundo um segmento tão precoce das dilatações ventriculares. Já no segundo trimestre, a partir das 15 semanas, o valor do tamanho ventricular se torna constante. Então, a partir de 15 semanas até o final da gestação, nós podemos utilizar o valor descrito sem mudanças, o valor de referência de até 10 milímetros. Por que 10 milímetros? Esse valor corresponde a 4 desvios padrão da média. Então, eu trabalho com valor acima do percentil 99. Se eu trabalho com curvas de percentil, é verdade que devem existir indivíduos que têm ventrículos acima de 10 milímetros de tamanho e que sejam normais. Isso ocorre. E devem existir indivíduos que têm ventrículos abaixo dos 10 milímetros e que sejam ventrículos alterados, anormais. Porém, trabalhando com 4 desvios padrão da média, eu consigo selecionar com uma chance grande de estar correto aqueles indivíduos de grande risco para o desenvolvimento de ventriculomegalias. E também com grande chance os indivíduos que são sadios, que não têm comprometimento dos ventrículos quando eles se encontram abaixo de 10 milímetros. Então, a forma como nós devemos abordar é essa aqui, né? Então, dilatação dos ventrículos com medida acima de 10 milímetros ao nível do átrio ventricular. Então, eu tenho aqui o átrio do ventrículo, o plexo coroide no seu interior e os cálipers colocados em posição perpendicular à parede dos ventrículos laterais na sua porção interna. Então, no melhor detalhamento dessa medida, eu venho para cá. E esse aqui é o posicionamento correto. Parede interna medial, parede interna lateral. Não se deve colocar dentro da parede ou na porção externa ou fora da medida do plexo coroide. A gente sempre diz que você deve pegar uma lasquinha do plexo coroide para que a medida seja feita no átrio ventricular. Essa é a posição adequada para fazer a medida correta do ventrículo. Tá? Uma pergunta que sempre se faz é: por que eu meço o átrio? Por que eu não meço o corno anterior ou qualquer outra região do ventrículo? Não é? Nós medimos o átrio do ventrículo porque ele é a região que mais precocemente se dilata quando há aumento da pressão licórica. Então, quando você mede o átrio do ventrículo, você está medindo a primeira alteração que surge com o aumento da pressão licórica. Então, a chance de você detectar precocemente uma alteração ventricular vai ser maior quando você faz a medida do átrio ventricular. É por essa razão que a medida é feita nessa localização. Tá? Muito bom. Então, enfatizando esse aspecto que é da maior importância, os critérios para a medição apropriada do ventrículo lateral. A cabeça no plano axial, com o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo simétricos. Magnificação apropriada, mais de 50% do uso da tela com a circunferência craniana. Eu não posso e nem devo fazer medidas pequenas, lá na porção superior, quase junto ao transdutor. Quanto menor a minha medida, maior a imprecisão da colocação dos cálipers. Então, a minha imagem deve ter pelo menos 50% da tela tomada. Tá? Ajuste adequado da zona focal para melhorar a qualidade da imagem. Hemisférios simétricos, como eu havia dito, foice cerebral bem observada, átrio e corno occipital bem observados
e calipers posicionados nas paredes medial e lateral dos ventrículos laterais em posição perpendicular ao eixo longo do ventrículo, não perpendicular à fissura interhemisférica, porque os ventrículos eles estão em posição diferente daquela da fissura interhemisférica. Eles não são paralelos. A distância entre os cornos anteriores é menor do que a dos posteriores. Então a medida deve ser feita perpendicular ao ventrículo e não perpendicular à fissura interhemisférica. Importante a gente observar esse detalhe. Muito bem. Então eu sei a definição do termo que eu estou utilizando e sei quando utilizá-lo, porque eu tenho a minha medida feita de forma precisa. Muito bom. Então, uma vez obtido a medida, eu vou fazer a classificação da ventriculomegalia. Como nós dissemos, até 10 milímetros, normal, sem problema. 11 a 12 milímetros, dilatação ventricular leve. 13 a 15 milímetros, dilatação ventricular moderada. Acima de 15 milímetros, dilatação ventricular acentuada. Bom, né? Tá, e o que eu faço com isso agora? Né? Então, muito bom. Alguns aspectos importantes precisam ser associados a essa informação. Durante a gestação, se houver aumento do tamanho do ventrículo lateral, eu posso dizer, né, que há maior chance de resultados adversos. Há maior risco potencial para outras anormalidades. Então, o fato de haver aumento dos ventrículos durante a gestação faz com que haja aumento do risco de resultados adversos. Esse é um aspecto importante e ele está bem consolidado na literatura para os graus leve e moderado. E a gente vai citar oportunamente que há uma certa controvérsia em relação às dilatações mais acentuadas e esse aspecto aqui. Tá? Controverso para todos os graus, porque em função do número reduzido das amostras dos trabalhos, sempre que a gente vai ler o trabalho, os autores recomendam que avaliações complementares devam se suceder para que a gente possa ter mais convicção sobre aquelas informações. Mas isso já parece bem definido para os graus leve e moderados, né? Então vamos falar um pouquinho particularmente de cada um dos graus, né? Em termos epidemiológicos, a ventriculomegalia leve, aquela que mede 11 ou 12 centímetros, também conhecida por alguns autores como borderline, né? Tem uma incidência de 1% dos casos, sendo unilateral em 50% a 60% dos casos vistos, né? A evolução pós-natal é normal, acima de 90% dos casos observados. 7 a 10% apresentam outras anomalias estruturais ao nascimento, além dessa dilatação ventricular. 5% dos casos apresentam infecções, principalmente, né, o TORC e o Zika vírus, né, toxo, rubéola e citomegalovírus, além de outros como sarampo, o enterovírus 71, para influenza tipo 3 e parvovírus. Evidentemente, essa epidemiologia vai depender do local aonde você faz a análise. Essa análise aqui ela se refere mais aos países desenvolvidos do que para a nossa realidade aqui. 5% apresentam alterações genéticas, a mais comum delas a trissomia 21. E aqui é interessante a gente abordar um aspecto. A trissomia 21 cursa com dilatações ventriculares leves. Dilatações moderadas e acentuadas não são características de trissomia 21. Nós não pensamos em trissomia 21 quando nós deparamos com ventriculomegalias de graus mais acentuados. Para as leves, sim. Tá? Muito bom. Como é que eu faço, então, a abordagem desse caso que eu classifiquei como uma ventriculomegalia leve? Primeiro, afastar a possibilidade de anomalias associadas através de uma avaliação ultrassonográfica morfológica de boa qualidade.
Então eu fiz a avaliação, detectei uma ventriculomegalia leve, eu preciso ter cuidado e atenção redobrada para afastar a possibilidade de anomalias associadas. Como a gente viu, o percentual de anomalias associadas aumenta com a detecção da dilatação ventricular leve. Análise cromossômica com o microarray, não é? Que para a gente aqui ainda é caro, né? Não é um exame barato, então ele não é oferecido de rotina para todos os serviços, principalmente o serviço público. Então isso precisa ser informado à paciente, que caso ela deseje, há necessidade, né, de se providenciar o exame de uma forma, né, um pouco mais custosa para o paciente, né? Onde isso for necessário, claro. Testes para etiologia infecciosa, como citomegalovírus e toxoplasmose e o Zika vírus também. Ressonância magnética como forma complementar. Em 1 a 14% dos casos, há achados adicionais importantes. Então aqui também é um aspecto relevante da nossa discussão, né? Toda dismorfologia necessita de ressonância magnética? Embora haja uma certa controvérsia também nessa discussão, o que hoje se tem estabelecido é que a ressonância é muito útil para a avaliação do sistema nervoso central. Então, a complementação por ressonância de um caso detectado com anomalia de sistema nervoso central, na maioria dos casos, é útil para a complementação da avaliação dos casos. Isso nem sempre é verdadeiro para todos os sistemas, outros que não o sistema nervoso central. Mas para o sistema nervoso central, isso está bem definido. Detectei uma alteração, ressonância pode auxiliar com o diagnóstico. Porém, é sempre importante ressaltar que o screening para a detecção de anomalias é feito através da ultrassonografia. Não há a mínima necessidade de se pedir ressonância para fazer avaliação do sistema nervoso central fetal se não houver a detecção de qualquer anomalia prévia à solicitação do exame, tá? E o segmento desses casos de ventriculomegalia leve, como que se faz, né? Na ventriculomegalia leve, né, o segmento visa analisar a evolução da dilatação. Esse é o aspecto principal. A necessidade de intervenção pós-natal com derivação é muito baixa. E a indicação para o parto é obstétrico. Então, não há benefício no parto pré-termo e nem por via alta definido. Tá? Não se deve tirar precocemente uma criança por ventriculomegalia independente do grau. Isso é um fato. Tá? Então, vejam aqui, olha, 16% das dilatações leves evoluem com progressão da dilatação, enquanto 84% deles evoluem com estabilidade ou regressão da medida obtida na avaliação morfológica de 20 a 24 semanas. Em termos de prognóstico, desenvolvimento neurológico normal em 92% dos casos, sobrevida de 95% dos casos. Tá? Então, o que a gente tem aqui é que o aconselhamento dessas crianças, aquelas pacientes que chegam até você, você detecta, explica, e a mãe pergunta: doutor, e agora, o que eu faço? Então, esse aconselhamento deve ser feito da seguinte forma. A recomendação para o aconselhamento de ventriculomegalias leves, após avaliação completa e afastar a possibilidade de haver outras dismorfologias associadas, é que o casal deva ser informado que o resultado é favorável e o recém-nascido será provavelmente normal. Então, não há diferenças substanciais entre crianças com medição normal de ventrículos e aquela com ventriculomegalia leve. Sobrevida acima de 95% e comprometimentos neurodesenvolvimentais similares à da população geral.
a gente havia comentado coisas similares durante essa semana, não é, Vitor? A respeito de desenvolvimento neurológico e comprometimento em restrição de crescimento. Então, medidas leves entre 11 e 12 milímetros não apresentam diferenças substanciais no resultado final com relação às crianças normais. Isso aqui é muito importante, porque quando você faz o diagnóstico e fala para a mãe, o seu fetinho tem um problema na cabeça, o ventrículo está dilatado, alguns usam a expressão, tem um líquido aumentado na cabeça. Isso é muito preocupante para os pais. E quando a gente vai fazer uma medida e detecta uma ventriculomegalia borderline, a gente vê que é absolutamente injustificável, né, esse estresse que é causado nos pais por uma informação que não é complementada pela forma adequada de se expor os dados que nós dispomos no momento. Então é importante informar a ocorrência, importante informar se há progressão ou não e da associação da progressão com comprometimento neurológico, porém que na grande maioria dos casos a evolução é absolutamente normal. Tá? Muito bem. E na ventriculomegalia moderada? O que acontece? Ventriculomegalia moderada é aquela que vai de 13 a 15 milímetros de medida no corte axial do átrio do ventrículo. É um evento similar à ventriculomegalia leve. O prognóstico para ventriculomegalias leve e moderada depende fundamentalmente da presença de defeitos estruturais associados, da mesma forma que na leve, não é? Então, uma evolução, uma avaliação cuidadosa de todo o feto após a detecção do acometimento é fundamental no estabelecimento do prognóstico. A presença de infecções, evidentemente, infecções levam à destruição parenquimatosa com danos acentuados. O grau de dilatação é relevante, embora menos importante do que outros fatores. A possibilidade da presença de cromossomopatias presentes em 14,1% dos casos analisados. E a progressão da dilatação durante a gestação, como a gente havia comentado anteriormente. Os resultados, eles são limitados quando a gente faz a análise do segmento, em função da heterogeneidade dos grupos estudados, muitos heterogêneos, populações diferentes, números diferentes, valores de dilatação que não correspondem. Então a análise ela é difícil de ser feita, né? E também em função do período necessário para a análise dos resultados neurocognitivos de longo prazo. Então eu começo uma análise hoje e eu vou ter que seguir essa criança até que idade para falar que está tudo bem? 6 meses? 1 ano? 2 anos? 8 anos, não é, Vitor? A gente está discutindo isso hoje para uma tese de doutorado, não é? Então, claro que quanto mais tempo, melhor. Mas o tempo, muitas vezes, impossibilita, né, o segmento adequado, porque muitas vezes no meio desse período se mudam as definições porque a gente tem para ventriculomegalia, e aí o trabalho se inviabiliza. Então, o segmento por muito tempo é sempre muito difícil dentro da área médica, né? Então, vejam, no segmento da ventriculomegalia moderada, é sempre relevante saber que fetos com progressão da ventriculomegalia durante a gestação apresentam maior risco de neurodesenvolvimento anormal. Eu havia citado isso na ventriculomegalia leve e reforço esse aspecto aqui. Então, com dilatação ventricular progressiva, 44% dos casos com resultados adversos. Com dilatação ventricular estabilizada ou em regressão, 10% dos casos com resultados adversos. Então, com ventriculomegalia moderada, dilatação ventricular progressiva é um indicador de mau prognóstico para essas crianças. Isso é importante a gente ter como fator na nossa análise
para segmento, né? Então, a ausência de grandes diferenças no neurodesenvolvimento entre graus leves e moderados são observados. Então, embora seja um pouco maior, não são tão diferentes, não é? Há também a ausência de diferenças no neurodesenvolvimento entre dilatações assimétricas e simétricas. Então, você ter comprometimento em um lado ou ter comprometimento em ambos os lados não altera significantemente os resultados no neurodesenvolvimento de longo prazo. Então, o que a gente pode observar em termos de evolução da dilatação, 44% evoluem com progressão da dilatação, 56% desses casos com estabilidade ou regressão da dilatação. Para esses casos de ventriculomegalia moderada, 75 a 93% dos casos apresentam desenvolvimento neurológico normal e 97% dos casos nesse trabalho com sobrevida. Então vejam que, comparando com os dados anteriores, a gente observa que não há grandes diferenças no neurodesenvolvimento entre esses graus, e vezes a grandeza que a gente quer demonstrar. Então, sempre que possível e embasado na literatura, nós devemos trabalhar com informações quantitativas. Olha, para crianças que têm dilatação ventricular de forma similar à do teu filho, há uma possibilidade de desenvolvimento neurológico normal, ter uma criança normal neurologicamente. Então, é sempre muito importante nós trabalharmos quantitativamente quando nós oferecemos prognósticos aos nossos pacientes. Tá? E o aconselhamento? Tendo, então, esse background de análise por trás, como eu faço? Bom, a recomendação para essas crianças, então, após a avaliação completa e afastada a possibilidade de malformações associadas, é que o casal deva ser informado que o resultado provavelmente será favorável, embora haja aumento do risco de comprometimentos neurodesenvolvimentais. A gente acabou de ver. Se houver anomalias associadas, o prognóstico dependerá da anomalia associada. O prognóstico também depende da progressão da dilatação nos graus moderados. Então, da mesma forma que nos graus leves, progressão da dilatação indica prognóstico menos favorável para essas crianças. Tá? Tranquilo? Tá, então a gente passa para a fase final da ventriculomegalia acentuada, ou aquela que mede acima de 15 milímetros na análise que nós fazemos no período de morfologia. Importante, então, a gente dizer que aqui os dados são mais limitados, principalmente por interrupção de gestação, aonde é permitido, não é? Aonde não é permitido, frequentemente a coleta de informações após o período de nascimento, ela é acentuadamente prejudicada. Nós, particularmente no Brasil, não seguimos essas crianças com o mesmo rigor que se faz nos países desenvolvidos. Então a nossa coleta de dados reduz substancialmente o número da nossa amostra para que a gente possa ter conclusões importantes, significantes com essas crianças. Incidência de 0,034%, né? Unilateral em cerca de metade, de 50% a 60% desses casos. 50% dos casos apresentam anomalias associadas, muito mais do que nos outros graus. 3,2% são alterações cromossômicas, 42,7% alterações estruturais e 3,8% outras alterações. 27,8% apresentaram anomalias não detectadas no exame pré-natal, muitas delas daquele tipo que se manifesta durante o terceiro trimestre de gestação. Então, portanto,
não detectadas na avaliação morfológica. Para essas crianças, como se faz então o segmento? Não é? Alguns dados relevantes nesse aspecto, né? Crescimento do ventrículo durante a gestação predomina na maioria dos casos, embora não esteja associado com maior risco de resultados neurológicos anormais. Então, esse grupo difere daqueles que nós vimos anteriormente, que embora aumentando a dilatação, embora haja crescimento do ventrículo durante a gestação, o prognóstico não se altera com esse crescimento. Então veja, há dilatação ventricular progressiva dentro desse grupo em 76% dos casos, bem mais do que nos outros grupos. Dilatação ventricular estabilizada ou em regressão somente em 24% dos fetos seguidos. Então, maior o número de dilatação ventricular progressiva. Prognóstico também não se associa ao tamanho de dilatação ventricular. Então, estando muito dilatado ou pouco dilatado dentro dessa faixa, o prognóstico não é diferente. E isso se confronta um pouco com a nossa visão a respeito dos casos. Nós temos a tendência de observar e falar, olha, está muito dilatado, o prognóstico aqui é muito ruim. Não é bem assim que funciona. Tá? Então veja, olha, desenvolvimento neurológico normal nessas crianças com dilatação ventricular acentuada, 62% dos casos. Então isso aqui soa estranho para vocês? Como é que nós faríamos a orientação de crianças com dilatação ventricular associada? Você diria assim, olha, existe 50% de chance de seu filho ser uma criança absolutamente normal? Pois é, pouco provável, porém, é isso que os estudos indicam. Mesmo nas dilatações acentuadas, mais da metade das crianças são normais, com desenvolvimento neurológico normal, dentro do padrão analisado, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. No desenvolvimento neurológico anormal, 14% apresentam um acometimento considerado leve e 24% um acometimento considerado moderado. Sobrevida de 84%, então abaixo dos graus anteriores, porém ainda uma sobrevida alta para esses casos. E o aconselhamento das dilatações ventriculares associadas, Primeiro aspecto, a associação com anomalias é crítica no estabelecimento do prognóstico evolutivo. Então, mais uma vez, reforçando a necessidade de uma avaliação morfológica precisa, uma análise criteriosa de todo o feto para se afastar a possibilidade de acometimentos associados. O resultado pode ser favorável com relação ao aprendizado e desenvolvimento motor, como nós acabamos de dizer aqui. Então não é preciso mostrar uma situação trágica para os pais, porque os dados não mostram essa situação para a gente. Mais da metade das crianças evoluem bem de uma dilatação ventricular associada. 24% mostraram anormalidades acentuadas no desenvolvimento, sendo que nenhum fator pré-natal de risco foi identificado após 8,4 anos que pudesse ser um indicador de prognóstico durante a análise do exame intrauterino. Então, esta aqui é a questão. Quando há anormalidades acentuadas no desenvolvimento, nós não conseguimos ainda detectar nenhum fator pré-natal de risco, até a fase de 8,4 anos após o nascimento. Então, estudos complementares de fato precisam ser necessários, mas nós ainda não temos um indicador que seja confiável deste
prognóstico de uma má evolução neurológica. Então, até que se tenha isso, existe a possibilidade e boa de um desenvolvimento neurológico adequado quando da proposição da informação para o casal, não é? Isso eu considero importante, não é? Porque contradiz um pouco da lógica do que a gente vê, né, nos exames e do aconselhamento das crianças que nós recebemos no nosso serviço. Geralmente as mães vêm com aquele aspecto de fatalidade, não é? Meu filho ou vai morrer ou vai ser um indivíduo inválido para o resto da vida, sem prognóstico de ter uma vida social adequada. E isso não é bem verdade, pelo menos para a maioria dos casos. Em relação ao segmento, não é? Dilatação ventricular progressiva é mais frequente em fetos com dilatações maiores. Nós observamos pelos dados. Não há aumento do risco de desenvolvimento neurológico anormal nas alterações leves e acentuadas. Então veja, dilatação ventricular progressiva, não é? Leve em 16% dos casos, moderada em 44% dos casos, acentuada em 76% dos casos. Muito bom. Tendo tudo isso em vista, então há a proposição de um conjunto de recomendações para que o colega que trabalhe com ultrassonografia possa fornecer informações fidedignas aos seus pacientes e que correspondam aos dados obtidos na literatura e que hoje norteiam o segmento desses casos. Então, a caracterização da ventriculomegalia em leve, moderada ou grave é essencial. A análise cromossômica com o microarray deve ser oferecida, principalmente nos casos de dilatação leve. Testes para citomegalovírus e toxoplasmose é recomendado. Ressonância, quando disponível, pode ser oferecida. Quando disponível aqui, deve ser enfatizado. Porque não é o caso de você dizer para a mãe, olha, nós moramos numa cidade que não há ressonância e seu filho precisa de uma ressonância para que a evolução seja melhor, né? Em testes mostrando crianças que fizeram ressonância e crianças que não fizeram ressonância nesse follow-up, não foi obtida nenhuma informação que levasse a acreditar que a ressonância ofereceu melhor prognóstico evolutivo. Então, quando disponível, pode ser oferecida. Se não houver disponibilidade, o segmento pode ser feito sem comprometimento. Via de parto com recomendações obstétricas sempre. Não se muda a indicação de via de parto por dilatação ventricular. Na ventriculomegalia leve isolada, após avaliação completa, a mãe deve ser informada sobre a evolução favorável do caso. Não é aquela abordagem, olha, teu nenê tem água na cabeça, que vai ter problema quando nascer. Essa é uma orientação imprópria. Então a evolução nesses casos de ventriculomegalia leve é favorável e a observação deve ser feita nesse sentido. Na ventriculomegalia moderada isolada, após avaliação completa, a mãe deve ser informada que provavelmente o resultado será favorável, mas há risco aumentado para o neurodesenvolvimento anormal quando comparado com as leves. Então é dessa forma como deve ser feita, de preferência quantitativamente baseada nos dados que a literatura nos oferece. E na ventriculomegalia acentuada isolada, após a avaliação completa, a mãe deve ser informada sobre a possibilidade de evolução favorável em aproximadamente 2/3 dos casos, sendo 1/3 com comprometimento neurodesenvolvimental.
Uma abordagem que nós utilizamos é sempre a de dizer, não é? Que existe 66% de chance aproximadamente da criança ser normal. Se aquela criança especificamente se encontra entre esses 66 ou entre os outros 33, é impossível a gente predizer nesse momento. Mas as chances são essas, tá? Então, fundamental nessa nossa apresentação é chamar a atenção para um prognóstico, para as alterações de tamanho do ventrículo, um pouco diferente do que aquilo que a maioria dos colegas propõe na orientação e no segmento desses casos para os pais. Então, os prognósticos com relação às dilatações ventriculares isoladas, sem outro tipo de comprometimento, é muito melhor do que se acreditava anteriormente e do que a literatura propunha até alguns anos atrás. E em função desses achados, desses números, é importante que nós refaçamos também as nossas observações, tiremos conclusões atualizadas e ofereçamos para os nossos pacientes as informações mais precisas e atualizadas sobre os prognósticos que as crianças deles eventualmente vão ter quando da aquisição de um acometimento desse tipo, tá? Muito importante a gente estar atualizado com essa informação. Bom, gente, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu espero ter, num pequeno período, podido oferecer para vocês uma visão a respeito de que forma hoje se aborda esse conceito de dilatação ventricular nos seus vários graus. É importante que a gente implemente essa modificação nas nossas observações de uma forma rápida para oferecer um atendimento de melhor qualidade. Perguntas? Dúvidas? Anseios, desejos? Eu vejo que o seu estudo, a sua dedicação, a sua pesquisa, ela traz exatamente um conteúdo para nós, quando diante de uma situação dessa, Isso. Não nos precipitarmos a falar coisinhas, entendeu? Fundamental. Para prejudicar a família, né? Não só a mulher, como a família. Ter um conteúdo amoroso, inteligente, né? Para poder conduzir a situação. Você é senhor de tudo aquilo que pensa e escravo de tudo aquilo que fala. Opa! Não é? Então, muito cuidado com o que a gente fala, porque a abordagem que a mãe vai ter da gestação e, por consequência, o desenvolvimento da afetividade, não é? Da mãe com a criança e o relacionamento do casal são todas situações envolvidas com aquilo que você vai falar. Né? Quando você coloca a situação de uma forma inadequada, ela vai sair e vai discutir com o marido. Nós vamos dar continuidade nessa gestação ou não? Aí o marido vira e fala assim, mas que pergunta é essa que você está fazendo? Ela fala, por quê? Eu não posso? E toda a situação desencadeada daqui para frente foi de responsabilidade de uma informação inapropriada. Então a nossa responsabilidade frente a malformações, ela é enorme. E eu sempre digo, não mexam com malformação quem não está adequadamente preparado para isso. Porque esse acometimento tem o potencial de destruir uma família. Então a gente precisa estar preparado. E o preparo envolve sempre oferecer informações de forma quantitativa. Grande ou pequeno, muito ou pouco, quem decide isso é a paciente dentro do seu universo cultural. Não é o médico que decide isso para ela. As nossas psicólogas do serviço dizem assim para a gente, o médico que faz a orientação no sentido do esclarecimento, dali uma semana, tem dificuldade para lhe lembrar do nome da paciente que ela orientou
na semana passada. A paciente que tem que tomar uma decisão com relação à evolução vai lembrar daquela decisão que ela tomou todos os dias da vida dela quando ela acordar pela manhã. Então é ela que tem que tomar a decisão. E para isso ela precisa estar fundamentada em dados concretos, né? Que podem até um dia a gente descobrir que está errado, mas a verdade que nós dispomos hoje é essa. E é isso que a gente procura oferecer, né? Legal, gente. Obrigado. Obrigado.